Olá! Hoje a gente vai mergulhar em um dos reencontros mais tensos e, olha, mais emocionantes da Bíblia. É a história de Jacó e Esaú. Um momento que mistura medo, perdão e uma restauração que, sinceramente, parecia impossível. O cenário aqui, gente, é de filme. Imagina só, 20 anos de fuga. Um irmão que foi enganado e, de repente, a notícia: 400 homens estão vindo na sua direção. Depois de 2 décadas fugindo do passado, Jacó está voltando para casa. Mas o perigo é real, é iminente. A chegada de Esaú com esse pequeno exército coloca absolutamente tudo em jogo. Para a gente entender essa tensão toda, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Vamos focar primeiro nesse medo, sabe? Um medo que paralisava Jacó enquanto ele se preparava para encarar o irmão que ele traiu. Então, tudo começou lá atrás, com uma trapaça. Jacó simplesmente usurpou a bênção de primogênito que era de Esaú. E isso forçou ele a fugir por 20 longos anos. E nesse tempo todo, ele prosperou, construiu família, ficou rico, mas para voltar para a Terra da Promessa, não tinha jeito. Ele precisava enfrentar essa história. E aí vem a notícia que ele mais temia: 400 homens. Esse número, convenhamos, não sugere uma recepção muito amigável, né? Para Jacó, aquilo soou como um exército. Um exército vindo para cobrar a dívida. O medo de Jacó é tão grande que ele cria uma estratégia, assim, super meticulosa. Ele divide tudo que tem em 2 grupos, pensando, bom, se um for atacado, pelo menos o outro escapa. E o jeito que ele organiza a própria família é muito revelador. Os menos favorecidos, as servas e seus filhos, vão na frente, como uma primeira linha. Depois, Lia e seus filhos. E por último, bem lá atrás, na posição mais protegida possível, sua amada Raquel e seu filho José. É um plano que nasce do puro pavor. Mas o que acontece em seguida quebra todas as expectativas. É aqui que a história vira. É o momento em que todo aquele medo encontra uma reação, nossa, totalmente inesperada. Antes de encontrar o irmão, Jacó faz um gesto de profunda submissão. Ele se curva até o chão, 7 vezes. E isso não era um gesto qualquer, não. No Antigo Oriente Próximo, essa era a forma máxima de mostrar humildade, de se submeter a uma autoridade maior. A grande pergunta fica no ar. Depois de 20 anos de raiva, de ressentimento, será que um gesto de humildade seria o suficiente? A gente sabe que a vingança parecia o caminho mais lógico, né? E então, o impossível acontece. Em vez de violência, o que a gente vê é graça. Esaú não só perdoa, mas ele corre, ele abraça, ele chora junto com o irmão. Essa cena é incrível, porque mostra que, enquanto Jacó estava lá morrendo de medo e planejando sua defesa, uma transformação gigante já tinha acontecido no coração de Esaú. A reconciliação aconteceu, mas ainda tinha uns detalhes para acertar. Agora a gente vai ver como essa paz foi de fato consolidada, com gestos e palavras cheios de significado. O ponto-chave aqui é a troca de presentes. Jacó insiste para que Esaú aceite um presente bem generoso, e a palavra que ele usa em hebraico é berkati, que significa bênção. Essa escolha de palavra não foi por acaso, de jeito nenhum. Era a forma de Jacó tentar simbolicamente devolver a bênção que ele roubou tantos anos atrás. E essa declaração de Jacó é simplesmente extraordinária. Ao dizer isso, ele está reconhecendo que a graça, que o perdão que ele viu no rosto do irmão, era um reflexo da própria graça de Deus na vida dele. O perdão humano se tornou ali uma janela para o perdão divino. A paz foi feita, mas e depois? Essa parte da história mostra uma coisa muito interessante, que reconciliação não significa necessariamente retomar a vida exatamente de onde parou. Olha que interessante. Esaú oferece sua proteção, sua escolta, mas Jacó, com muita diplomacia, recusa. Ele entende que, apesar do perdão ser real, os estilos de vida deles eram completamente diferentes. Um era pastor, o outro caçador. A separação cordial naquele momento era a forma mais sábia de preservar a paz que eles tinham acabado de encontrar. E assim, eles seguem caminhos diferentes. Esaú volta para sua terra, em Seir. Jacó continua a jornada e finalmente chega em Canaã. E lá ele faz algo muito simbólico. Ele compra um pedaço de terra. Um ato que reforça o direito dele à promessa que foi feita a Abraão. E o capítulo termina com um ato de adoração. Jacó constrói um altar e dá um nome a ele: El Elohe Israel,
que significa Deus, o Deus de Israel. É a sua declaração pública de fé, um reconhecimento de que foi Deus quem o protegeu e o trouxe de volta para casa. Essa história tão antiga não é só um relato do passado, não. Ela está cheia de verdades profundas e lições muito práticas que fazem sentido até hoje. Do ponto de vista teológico, esse reencontro é visto quase como uma prévia de temas muito maiores na Bíblia. A paz entre os irmãos aponta para o chamado de Cristo ao perdão. A restauração da família ecoa a reconciliação entre Deus e a humanidade. E a posse da terra é um passinho no cumprimento da promessa, que encontra seu ponto máximo em Cristo. E o que fica para nós hoje? Primeiro, que a restauração exige humildade para a gente encarar nossos erros. Segundo, que às vezes manter uma distância respeitosa é a coisa mais saudável a se fazer para preservar um relacionamento. E acima de tudo, o altar de Jacó nos lembra da importância de sermos gratos. Essa jornada de Jacó e Esaú, no fim das contas, deixa a gente com uma reflexão, né? Diante de feridas que parecem irreparáveis, de onde a gente tira coragem para dar o primeiro passo rumo à reconciliação? A história deles parece sugerir que, talvez, a resposta esteja além de nós mesmos.